5. Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando o nosso 75º encontro do Grupo de Leitura do Capital, lendo aqui o livro 3. Depois de uma pausa que fizemos, retomamos. Estamos aqui no capítulo 34. O capítulo 34, mais especificamente aqui no meio do capítulo 34, né? É o capítulo aqui, só para mostrar o nome, né? Sobre o Currency Principle e a legislação bancária inglesa de 1844, perdão. Então, estamos aqui no meio, né, desse capítulo. Teve um longo acréscimo do Engels aqui, nesse texto, né? E a gente parou a leitura depois desse acréscimo do Engels e vamos retomar aqui desse trecho. Bom, vamos lá. Voltamos-nos agora a alguns testemunhos sobre os efeitos da lei bancária. John Stuart Mill acredita que a lei bancária de 1844 pôs uma barreira aos excessos da especulação. Por sorte, esse homem sábio faleceu em 12 de junho de 1857. 4 meses depois, estourava a crise. Ele felicitou os diretores de bancos e o público comercial em geral, abre aspas, né? Os diretores de bancos e o público comercial em geral, por compreenderem bem melhor que antes a natureza de uma crise comercial e os grandes prejuízos que infligiram a si mesmos e ao público, caso apoiassem os excessos de especulação. O Caio levantou a mão aí. Oi, Caio. Desculpa, só para contextualizar, né, porque a gente estava no encontro anterior, né, a lei bancária, ela basicamente, ela bota um limite à quantidade de dinheiro que pode ser impressa pelo Banco da Inglaterra, né? Então, tem que ter sempre uma paridade quanto ao ouro, e temos lá os dois departamentos bancários, né, o departamento agora eu não vou lembrar o nome, mas basicamente eles têm que manter uma especulação bancária, né? E aí é só essa contextualização, acho que é importante para seguir. De emissão e do departamento bancário propriamente dito, né? Estava tentando lembrar o nome, é isso aí mesmo, né? De emissão e bancário, né? Não, acho que é importante esse lembrete aí para tomarmos, né? É só uma observação, Raquel, você comentou ali matasse o Mill, eu não entendi. É que tu falou que o Mill faleceu em 12 de junho, mas ele só falou em 12 de junho. Eu falei faleceu, li errado, né? Olha só que absurdo, matei o Stuart Mill, falou em 12 de junho. Obrigado, desculpa. Na verdade, matou, né? Teoricamente, né? Data sequência. Também é isso, né? Bom, então, continuando aqui. Eu acho que esse aqui é uma citação que o Marx está fazendo desse texto que já apareceu antes, no BC aqui, Comitê bancário. Comitê bancário. Comitê do banco, né? Banco, é isso, sim. É tipo uma auditoria interna, assim, né, de funcionamento. Então, continuando. O sagaz senhor Mill pensa que, quando são emitidas, abre aspas, como adiantamentos aos fabricantes, etc., que desembolsam salários, cédulas de 1 libra esterlina, podem chegar às mãos de outros, que as gastam para fins de consumo, em cujo caso as cédulas em si mesmas constituem uma demanda de mercadorias e podem temporariamente fomentar um aumento dos preços. Fecha aspas. Tem uma diferente, uma nota 2066, né? Eu acho que deve ser referente a exatamente esse mesmo documento aqui que ele estava citando antes, né?
Então, continuando. Supõe, aí volta o Marx agora, né? Supõe o senhor Mill, portanto, que os fabricantes pagarão salários mais altos porque os pagarão em papel em vez de ouro? Pergunta Marx. Ou entende que, se o fabricante obtém seu adiantamento em cédulas de 100 libras esterlinas e as troca por ouro, esses salários formarão uma demanda menor do que se fossem pagos diretamente em cédulas de 1 libra esterlina? Pergunta de novo. Por acaso não sabe que, por exemplo, em certos distritos mineiros, os salários eram pagos em cédulas de bancos locais, de modo que vários trabalhadores recebiam uma única cédula de 5 libras esterlinas? Pergunta de novo. Isso aumenta a sua demanda? Pergunta de novo. Ou os banqueiros adiantarão dinheiro aos fabricantes com maior facilidade e em maior quantidade em cédulas pequenas do que em grandes? Sequência de questionamentos aí que ele dirige ao senhor Stuart Mill, né? E aí vem aqui novamente um acréscimo do Engels, né? Entre colchetes aqui, sempre um acréscimo do Engels. Diz assim: esse estranho medo que Mill sente das cédulas de 1 libra esterlina seria inexplicável se toda a sua obra de economia política não evidenciasse um ecletismo que não recua diante de nenhuma contradição. Por um lado, ele dá razão a Tuck em muitas coisas, contrapondo-se a Overstone. Por outro, acredita na determinação do preço das mercadorias pela quantidade de dinheiro existente. Não está, portanto, de modo nenhum persuadido de que, para cada cédula de 1 libra esterlina emitida, supondo constantes todas as demais circunstâncias, aflua um soberano, né, ao tesouro do banco. Ele receia que a massa dos meios de circulação possa aumentar e, em consequência disso, desvalorizar-se. Isto é, e suba o preço das mercadorias. É isso, e tão somente isso, que se esconde por trás de sua preocupação já citada. Aqui está um acréscimo do Engels, né? Só, assim, se eu entendi, não sei se eu captei aqui bem a ideia correta, mas ele está se referindo aqui ao comentário do Stuart Mill, nesse documento aqui de auditoria interna desse banco, né, do comitê bancário, na verdade do Banco da Inglaterra, provavelmente, em que, de alguma medida, parece que ele está fazendo uma mistura aí entre a teoria do Tuck, né, e a teoria, vamos dizer assim, da quantitativa da moeda, né. E aí, eu não sei se eu entendi corretamente, mas ele está fazendo essa discussão a partir da ideia de que, se houvesse mais cédulas de 1 libra esterlina, aumentaria mais a demanda do que se fosse pago em cédulas maiores. É um pouco essa a crítica, né? Me pareceu meio estranho assim, né? Mas eu acho que é um pouco por aí, pelo menos foi o que me pareceu. Esse comentário do Engels, ele parece também que vai nessa linha, né? Não sei se vocês entenderam de uma maneira diferente ou é isso mesmo. Bom, vou seguir aqui, então, no texto. Então, continuando aqui, voltando para o Marx agora, terminando o acréscimo do Engels. Acerca da divisão do banco em 2 departamentos e da excessiva precaução em garantir o reembolso das cédulas bancárias, Tuck declara perante a comissão. Esse aqui é o Commercial Distress, né? Também um documento assim desses de análise aí de crise, meio próprio Banco da Inglaterra, enfim, de coisas desse tipo, né? Uma coisa meio contábil. 2 pontos. Aí aqui continua o Marx, né, falando das informações, né, diz eles assim:
As grandes flutuações da taxa de juros em 1847, em comparação com as de 1837 e 1839, devem-se exclusivamente, segundo ele, à divisão do banco em 2 departamentos. Nota 3010 aqui. A segurança das cédulas bancárias não foi afetada em 1825, nem em 1837 e 1839. Nota 3015. A demanda de ouro em 1825 visava apenas a preencher o vazio produzido pelo completo descrédito das cédulas de 1 libra esterlina emitidas pelos bancos provinciais. Esse vazio só podia ser preenchido com ouro, até que o Banco da Inglaterra também emitisse cédulas de 1 libra esterlina. Nota 3022 desse documento aí, o Commercial Distress. Em novembro e dezembro de 1825, não existia a menor demanda de ouro para exportação. Nota 3023. E aqui é abre aspas, né, citação direta do documento. No que diz respeito ao descrédito do banco dentro e fora do país, uma suspensão dos pagamentos de dividendos e depósitos teria consequências muito mais graves que uma suspensão do pagamento das cédulas bancárias. Fecha aspas. Esse é um trecho da nota 3028 aí do texto. 3035, abre aspas. O senhor não é uma pergunta, né? Não, o senhor não é da opinião de que qualquer circunstância que, em última instância, ameace a conversibilidade das cédulas bancárias no momento de crise comercial pode gerar novas e sérias dificuldades? Resposta. De modo nenhum. Fecha aspas. No decorrer de 1847, abre aspas, o aumento da emissão de cédulas bancárias teria talvez contribuído para aumentar de novo a reserva de ouro do banco, como ocorreu em 1825. Fecha aspas. Nota 3058. A comissão, mais um desses relatórios aí, de 1857, que o Marx cita, a comissão Newmarch dá o seguinte testemunho, 2 pontos, né? Abre aspas. O primeiro efeito nocivo dessa divisão do banco, né, em 2 departamentos e da bipartição da reserva de ouro que dela resultou, foi que as operações bancárias do Banco da Inglaterra, isto é, todo aquele ramo de suas operações que o põe em contato mais direto com o comércio do país, tinham agora de prosseguir apenas com metade do volume das antigas reservas. Essa bipartição da reserva resultou no fato de que, sempre que se reduzia a reserva do departamento bancário, o banco se via forçado a elevar a sua taxa de desconto. Essa redução da reserva causou, assim, uma série de variações bruscas na taxa de desconto. Fecha aspas. Aí continua aqui, tem uma passagem mais à frente, né? Abre aspas. Desde 1844, aí o Marx acrescenta, até junho de 1857, continuando, ocorreram umas 60 variações desse tipo, ao passo que antes de 1844, no mesmo período, mal chegaram a uma dezena. Fecha aspas. Especialmente interessante é também o testemunho de Palmer, desde 1811, diretor e, portanto, e por certo tempo, governador do Banco da Inglaterra, perante a comissão da Câmara dos Lordes. E aqui está, nessa marcação 828, abre aspas, em dezembro de 1825,
o banco só possuía 1.100.000 libras esterlinas em ouro. Teria falido inevitavelmente se, naquela época, vigorasse essa lei. Fecha aspas. Essa lei de 1844. Né? Aí continua, abre aspas. Em dezembro, creio que ele emitiu 5 milhões ou 6 milhões de cédulas numa só semana, o que aliviou consideravelmente o pânico existente. Fecha aspas. Aqui um outro trecho desse Commercial Distress, né, 1848-1857. O primeiro período, desde julho de 1825, em que a atual legislação bancária teria malogrado se o banco tivesse tentado levar a termo as transações já iniciadas em 28 de fevereiro de 1837, naquele momento, o banco dispunha de 3.900.000 libras esterlinas a 4 milhões e só teria ficado com uma reserva de 650.000 libras esterlinas. Outro período é o de 1839, que durou de 9 de julho a 5 de dezembro. Fecha aspas e continua, né, outra parte mais à frente. A quanto chegava a reserva nesse caso? Pergunta. Em 5 de setembro, consistia num déficit de cerca de 200.000 libras esterlinas, ao todo. Em 5 de novembro, ela subira para cerca de 1 a 1,5 milhão. Fecha aspas, e continua mais à frente, outra citação, abre aspas. A lei de 1844 teria impedido o banco de fazer as operações com a América em 1837. Fecha aspas, e mais uma outra citação, abre aspas, 3 das principais firmas americanas faliram. Quase toda firma no comércio com a América se encontrava sem crédito. E, se naquele momento o banco não tivesse prestado ajuda, não creio que mais de 1 ou 2 firmas teriam podido salvar-se. Fecha aspas, tem um outro trecho, mais à frente, abre aspas. A crise de 1837 não pode de modo nenhum ser comparada com a de 1847. A de 1837 limitou-se fundamentalmente ao comércio com a América. Fecha aspas. E aí tem outra citação mais à frente, né? Mas antes o Marx faz um pequeno acréscimo aqui. No começo de junho de 1837, a direção do banco discutiu o problema de como dar um fim à crise. E aí vem a citação, abre aspas. Sobre isso, alguns senhores defenderam a tese de que o princípio correto seria elevar a taxa de juros, o que faria baixar o preço das mercadorias. Em suma, encarecer o dinheiro e baratear as mercadorias, por meio do que seria efetuado o pagamento ao estrangeiro. Fecha aspas. Aí, uma outra nota mais à frente, abre aspas. A lei de 1844, ao introduzir uma restrição artificial que substituiu a restrição antiga e natural do poder do banco em relação ao montante real de sua reserva metálica, gerou um agravamento artificial dos negócios e, com isso, um efeito sobre o preço das mercadorias, que seria absolutamente desnecessária sem essa lei. Fecha aspas. Outra, logo na sequência, abre aspas, sobre a lei de 1844, não se pode reduzir, em condições normais, a reserva metálica do banco a menos de 9,5 milhões de libras esterlinas. Isso geraria uma pressão sobre os preços e o crédito que, por sua vez, provocaria necessariamente uma reviravolta no saldo da balança comercial, que aumentaria a importação de ouro
com ela a quantidade de ouro existente no departamento de emissão. Fecha aspas. Mais à frente aí, outra nota. Abre aspas, sob a restrição atual, o senhor, isto é, o banco, o Engels acrescenta, né, não tem disponibilidade de prata, que é necessária quando se precisa desse metal para influir no câmbio exterior. Fecha aspas. Outra mais à frente. Qual era a finalidade do preceito que limita a reserva de prata do banco a 1/5 de sua reserva metálica? Pergunta. A essa pergunta, eu não posso responder. Fecha aspas. Agora o Marx continua. A finalidade era encarecer o dinheiro. Do mesmo modo que, abstraindo da teoria de currency, a separação dos departamentos bancários e a obrigação imposta aos bancos escoceses e irlandeses de manter ouro em reserva para fazer frente à emissão de cédulas acima de certo limite. Deu-se, assim, uma descentralização do tesouro metálico nacional, a qual reduzia a capacidade do banco de corrigir taxas de câmbio desfavoráveis. Todas essas disposições resultam na elevação da taxa de juros. 2 pontos. A, de que o Banco da Inglaterra não pode emitir cédulas acima de 14 milhões, a não ser que estejam cobertas por uma reserva de ouro. A de que o departamento bancário funcione como um banco comum, reduzindo a taxa de juros em épocas de abundância de dinheiro e elevando-a a períodos de aperto. A limitação da reserva de prata, meio principal de retificar o saldo da balança comercial com o continente e com a Ásia. As disposições referentes aos bancos escoceses e irlandeses, que jamais necessitam de ouro para as exportações e agora são obrigados a mantê-lo sob o pretexto de uma conversibilidade de suas cédulas, a qual, na realidade, é puramente ilusória. A realidade é que a lei de 1844 provocou pela primeira vez uma corrida ao ouro dos bancos escoceses em 1857. A nova legislação bancária tampouco distingue entre o fluxo do ouro para o exterior e para o interior do país, embora seus efeitos sejam evidentemente muito distintos. Daí as flutuações constantes e violentas na taxa de mercado dos juros. Sobre a prata, Palmer afirma 2 vezes, nas notas, 992 e 994, naquele documento lá que a gente viu, que o banco só pode comprá-la em troca de cédulas quando o câmbio é favorável à Inglaterra. Ou seja, quando existe uma superabundância deste metal. Pois, na nota 1003, 2 pontos, abre aspas, a única finalidade para a qual se pode manter em prata uma parte considerável da reserva metálica é a de facilitar os pagamentos ao estrangeiro, durante o tempo em que o comércio exterior é desfavorável à Inglaterra. Fecha aspas. Logo na nota seguinte, abre aspas, a prata é uma mercadoria que, por ser dinheiro em todas as outras partes do mundo, constitui a mais adequada para esse fim. Fecha aspas, e o Engels faz um acréscimo, fins de pagamentos ao estrangeiro. Aí, abre aspas, nos últimos tempos, só os Estados Unidos aceitaram exclusivamente ouro. Fecha aspas. Em sua opinião, volta para o Marx, em sua opinião, o banco, em tempos de aperto, não precisaria levar a taxa de juros acima do antigo nível de 5%, enquanto taxas de câmbio desfavoráveis não atraíssem o ouro para o estrangeiro. Não fosse a lei de 1844,
ele teria podido descontar sem dificuldade todas as letras de primeira classe que lhe fossem apresentadas. Parênteses, notas 1018 a 1020. Porém, com a lei de 1844, e na situação em que o banco se encontrava em outubro de 1847, abre aspas, não havia taxa de juros que o banco pudesse cobrar de firmas solventes, que estas não estivessem dispostas a pagar de boa vontade para prosseguir seus pagamentos. Fecha aspas, nota 1022. Volta para o Marx. Essa taxa de juros era justamente o objetivo da lei. Nota 1029. Abre aspas. Cabe-me fazer uma importante distinção entre o efeito da taxa de juros sobre a demanda estrangeira, fecha aspas, né? Na verdade tem um acréscimo do Engels aqui, né? De metais preciosos, melhor dizendo, continuando a citação, e um aumento da taxa de juros imposta com o fim de deter uma corrida ao banco durante um período de escassez interna de crédito. Fecha aspas, nota seguinte, 1023, abre aspas. Previamente, à lei de 1844, quando as trocas eram favoráveis à Inglaterra e em todo o país havia inquietação e até mesmo pânico, não se impunham quaisquer limites à emissão de cédulas, o único meio pelo qual essa situação de aperto podia ser aliviada. Fecha aspas. Volta para o Marx. Essas são as palavras de um homem que, por 39 anos, ocupou um posto na direção do Banco da Inglaterra. Ouçamos agora um banqueiro privado, Wells, desde 1801, associado da empresa, né, Spooner, Atwood Company, é o único de todos os depoentes perante o Bank Committee de 1857 que nos permite vislumbrar a real situação do país e que enxerga a crise que se aproxima. Além disso, trata-se de uma espécie de Little Shilling Man de Birmingham, uma vez que seus associados, os irmãos Atwood, são os fundadores dessa escola. E aqui o Marx faz uma referência a ele mesmo, né, no Paracrítica da Economia Política, né, página 59. Diz ele, e aí diz ele, o Marx falando desse senhor aqui, o Wells, né, banqueiro. Na nota 4.488, 2 pontos, abre aspas, em sua opinião, quais foram os efeitos da lei de 1844? Pergunta. Se lhe responder, aí, né, a resposta do Sr. Wells. Se lhe respondesse como banqueiro, eu diria que os resultados foram excelentes, pois forneceu uma rica colheita a banqueiros e capitalistas, Engels acrescenta monetários, de toda a espécie. Mas foi muito ruim para o homem de negócios honrado e laborioso, que precisa de estabilidade da taxa de desconto para fazer suas transações com certa segurança. Ela tornou o empréstimo de dinheiro um negócio altamente lucrativo. Aí termina a nota. Fecha aspas. E aí, mas na nota seguinte, né? Abriu aspas. Ela, o Engels acrescenta, a lei bancária, permite aos bancos por ações de Londres pagar 20% a 22% aos acionistas? Pergunta. Resposta. Até pouco tempo atrás, um deles pagava 18% e outro, creio, 20%. Eles têm razões de sobra para apoiar a lei. Fecha aspas. Porque, claro, né, a lei vai permitir que
pelo jeito, né, pode aumentar o teto aí da cobrança de taxa de juros, né, ainda que se valesse menores. Né. Bom, nota seguinte, 4.490, abre aspas. Essa lei aperta muito os pequenos negociantes e os comerciantes respeitáveis que não dispõem de grande capital. O único meio de que disponho para saber disso é ver a massa surpreendente de letras aceitas por eles e que não são pagas. Essas letras são sempre pequenas, entre 20 libras esterlinas e 100 libras esterlinas. Muitas delas ficam a descoberto e retornam protestadas a todas as partes do país, o que é sempre sinal de depressão entre os pequenos comerciantes. Fecha aspas. E o Marx continua. No número 4.494, ele afirma que atualmente, o Wells, né, afirma que atualmente os negócios não são rentáveis. As observações que se seguem são importantes, pois indicam que ele via a crise em estado latente, quando nenhum dos outros a percebia. Deixa eu ver se tem ainda. Tem bastante coisa ainda, né? Mas acho que talvez a gente consiga terminar essa leitura do capítulo hoje, né? Eu só parei aqui. Eu vou só acender aqui a luz, que está ficando meio escuro. Só um minuto. Então, continuando aqui, pelo menos que alguém queira fazer um comentário, levantar algum ponto, voltar ali, senão... Raquel, por favor. Na verdade, eu só queria perguntar uma coisa, assim, só para tirar uma dúvida, assim, para ver se eu estou entendendo corretamente e tal. Mas, no fundo, assim, essa separação do Banco da Inglaterra, na verdade, né, em dois grandes departamentos, é uma coisa que o Marx estava falando até um pouco mais, assim, né, num trecho anterior ao que a gente começou a ler hoje, né, um departamento emissor, como ele chama, e outro departamento bancário. Assim, me parece que a argumentação dele envolve, assim, necessariamente o fato de que, bom, ficou reservado, não sei se eu estou entendendo corretamente, assim, para entender melhor todos esses dobramentos que o Marx está apontando nessas notas, né? Mas é como se ficou reservado ao Banco da Inglaterra o caráter emissor, né? Essa troca, como ele fala, né? A capacidade de trocar ouro por bilhetes, né? Perante ao público, né? Essa capacidade de garantir o lastro, vamos dizer assim, né? Enquanto o que ele está chamando de departamento bancário, na verdade, é uma descentralização dessa capacidade de fazer demais operações, assim, né? Então, no fundo, né, se entendo bem, assim, essa separação em dois departamentos, na verdade, poderia ser também caracterizada como uma descentralização desse departamento bancário, né? De ter, enfim, um setor bancário bem descentralizado que pudesse fazer operações com o público que não tem exatamente o controle das reservas, né, pelo que eu entendo. Enfim, então, me parece que todo o argumento do Marx ali para pensar a possibilidade de aumento da taxa de juros e tudo mais está mais centrado nessa descentralização do departamento bancário propriamente dito, em contraposição ao departamento emissor. Não sei se esse é o ponto, um dos pontos importantes aqui, essa descentralização, esse não controle, né, ou se eu estou entendendo mal. Estou pensando isso só porque, assim, acho que quando a gente pensa no caso brasileiro, na economia brasileira, a gente vê um movimento muito parecido acontecendo ali na última década do século XIX, né? República Velha, inclusive, tendo como uma das suas principais reivindicações exatamente essa descentralização, para que os bancos estaduais tivessem capacidade de emissão e tudo mais. Então, tem um movimento muito parecido com essa crise ali da lei bancária da década de 1840 para a Inglaterra, né? Enfim, queria só entender se vocês acham, se vocês estão de acordo, assim, que é essa descentralização uma das raízes ali do problema também, assim. E desculpa que eu estou congelado ali, meu computador está morrendo, mas eu estou aqui.
Ah, acho que é um pouco, não é exatamente uma descentralização, né? Acho que é bom dar uma olhada ali na página 672, né, que ele explica o funcionamento do, do, dos dois departamentos, né? Então, o departamento de emissão ele vai receber os títulos da dívida pública e a reserva metálica da Inglaterra, e ela só pode emitir cédulas, né, nesse valor. Então, isso seria, vamos dizer assim, a emissão monetária, né? E daí o banco, esse departamento, ele troca ouro por cédula e cédula por outros. Então, o público, né, e os homens de negócio, banqueiros, etc., podem ir até o Banco Central e trocar ouro por cédula, e se eles tiverem cédula, podem trocar por ouro, né? Então, esse é vamos dizer assim, regula a quantidade de moeda na economia, né, que a gente chama de moeda efetiva, né, vamos dizer assim, o dinheiro corrente. Os títulos, né, e o quanto sobra dessas cédulas que são emitidas, que não estão no público, estão nesse departamento bancário. Esse departamento bancário é o que vai fazer o que a gente chama hoje, no Banco Central, com operações com mercado aberto, né? Então, ele compra e vende títulos e ele que define a taxa de juros. Então, o cara lá, os bancos, né, vão até o Banco da Inglaterra e trocam os títulos que eles têm da dívida por essa moeda, né? Então, essa que é a troca, né? Então, ou o banco comercial, vamos dizer assim, ele tem que ter ou ouro ou título para trocar por cédula que ele vai efetuar pagamento. Então, nessa construção que se constrói o limite da oferta de moeda, né? Porque você só pode ter mais dinheiro se ou alguém comprar o título da dívida, né? Tiver um título da dívida e trocar por dinheiro, ou tiver ouro para trocar por dinheiro, né? Então, aí que se você, de uma certa forma, como você estabeleceu o nível de dinheiro em circulação, qual que é o problema? Esse dinheiro ele tem que circular para a economia, porque lembra dos capítulos anteriores que está fazendo aquelas notas de adiantamento. Uma parte desse dinheiro ele serve para liquidar os contratos, né? Então o banco adiantou para o comerciante tem que pegar essa cédula, né, emitida pelo Banco da Inglaterra e pagar de volta ao banco, né? Então uma parte dessa cédula está circulando pela economia. O problema é que quando se tem esse limite da emissão, quando você tem uma crise, os bancos eles deixam de emprestar, né? Ou seja, eles deixam de pegar essas cédulas que estão no cofre dele e fazer novos empréstimos. Os comerciantes não conseguem pegar mais empréstimo. O que você faz? Você aumenta a taxa de juros. Aumenta a lucratividade do banco, porém, os negócios eles não têm mais acesso a essa liquidez, a essa cédula, para honrar os compromissos que eles têm com os próprios bancos, né? Então, você leva a uma quebradeira, né? A crise é justamente a falta dessa moeda que liquida o contrato e mantém tudo circulando, de certa forma. Então, o problema principal, aqui no meu entendimento, é que o Banco da Inglaterra, o departamento bancário, como ele tem um capital fixo, né, ele só tem um capital fixo que depende dos títulos e do ouro. Ele não consegue, na hora da crise, dar crédito para os bancos baixarem a taxa de juros e continuarem emprestando, né? Então, essa que é todo o dilema da coisa, né, que acaba travando a circulação. E daí você, como aumenta a taxa de juros, você aumenta o lucro do banco
e você ferra o pequeno comerciante que depende do empréstimo, né? Porque esses comerciantes, como a gente viu nos capítulos anteriores, eles estão sempre descontando letras, né? Eles estão sempre ali na corda bamba, né? Eles estão andando de bicicleta, eles têm que estar sempre pedalando. Se eles param de pedalar, vai cair da bicicleta. Então, é mais ou menos essa eu acho que, não sei, no meu entendimento, é isso que define o problema, né? Então, o problema não é a separação dos departamentos no Banco da Inglaterra. O problema é essa rigidez dentro da lei que impede essa criação de liquidez no momento de crise. Pois é, desculpa interromper, mas é que era isso que eu estava também, obviamente, entendendo, mas é que tem vários momentos assim, que ele ressalta a divisão dos dois departamentos, que eu não estava entendendo exatamente por que essa ênfase tão grande nessa ideia de divisão dos dois departamentos, mas toda essa outra formulação, eu estou de acordo, assim, dessa limitação e tal, para dar mais liquidez e tudo mais. Enfim. Tem um ponto que já foi abordado antes, que se, se você troca, você compra título do governo, você diminui os meios de pagamento. Então, como é que e o contrário, né? Quando você vende, né? Tem o efeito contrário. Então, se você admitir esses dois movimentos, né? Não há a expansão ou contração dos meios de pagamento que ficam reduzido à compra e venda de títulos. Então, não, mas eu vi, de ter uma pesquisada aí, a coisa não era bem assim. No Banco da Inglaterra, Banco Central, funcionava assim. Mas nos bancos, aí de cito os bancos escoceses, não era bem assim. O fulano dotado de uma cédula do Banco Central podia levantar mais dinheiro do que aquela cédula. Então havia uma expansão, né, do empréstimo. E senão ficava tudo estático. Então alguém expandia isso. Né? E numa crise, exatamente essa expansão é que entrava em colapso. Então, ele estendeu a lei de 1844, pelo que eu entendi, posso estar completamente errado, ela estendeu essa rigidez aos bancos regionais, não era só o Banco Central. Então, ele estendeu aos bancos escoceses a necessidade da reserva metálica, que não era assim. Né? Bom, meu comentário para aí. Não, foi bom porque a gente recapitulou aí essa questão da lei bancária, né, de que ela atuava, e na verdade eu fiquei pensando que a Raquel trouxe de uma certa descentralização. Ouvindo agora o Fernando, na verdade eu fiquei com a sensação de que o intuito da lei é até tentar centralizar um pouco a atuação desses bancos regionais, né? Fiquei até com um entendimento agora oposto, embora eu não sei se captei o que ela estava colocando, mas, claro, você tem uma pulverização desse sistema bancário, aparecendo esses bancos regionais, essas diversas modalidades ali, que muitas das vezes estava associado com crédito para esse pequeno proprietário, né? E aí, não sei se isso poderia se configurar uma espécie de descentralização, né? No sentido de que pulveriza aí a atividade bancária. Mas a lei parece que ela está tentando, né, centralizar isso aí, que prejudicaria os pequenos proprietários, porque iria encarecer o crédito deles, que era a base do funcionamento das suas atividades, ainda mais no momento de crise, né?
enfim, acho que foi bom esses comentários e essas reflexões. Se alguém quer... Fernando, você falar alguma coisa? Então, em 1837, houve um problema com o algodão norte-americano, né? Houve uma redução da produção de algodão norte-americano. Então, os norte-americanos ficaram inadimplentes em relação aos empréstimos ingleses. Essa foi a crise de 1837. É diferente da crise de 1844. Então, só para situar historicamente. Não, bom, importante. Vai lá, Caio. Só respondendo talvez mais diretamente a Raquel, o que eu acho que a crítica do Marx e do Engels, eles focam tanto nessa questão da divisão, é porque aí talvez eu tenha que estudar um pouco a história, que eu realmente não sei, mas me parece que antes dessa divisão não existiam essas amarras, né? E eu não sei exatamente como que era o financiamento disso antes, né? Então, eu não sei se o foco é porque a partir dessa divisão que se criou essa limitação, né, às operações do Banco da Inglaterra, e daí a crítica, né? E daí eu não sei se o ponto é o mais importante da crítica é a divisão, a estrutura do Banco da Inglaterra, ou é efetivamente a incapacidade dele de reagir num momento de crise, né? Certo. Bom, não vejo aqui ninguém mais manifestando aí um comentário. A gente ainda temos mais uma, duas, três, quatro páginas. Temos ainda um tanto de leitura. Eu consulto, chegamos às 18 horas, eu consulto os colegas se a gente continua, vocês acham que a gente deixa para a semana que vem? Bom, não estou vendo manifestações aqui, então vamos continuar, né? Para recordar um pouquinho também, Fernando? para recordar um pouquinho a leitura passada, ele estuda uma possível correlação entre a taxa de juros e a quantidade de moeda em circulação, né? E ele vê um movimento caótico, uma correlação não clara, não. Então ele ridiculariza um pouco essa relação. Uma coisa não tem muito a ver com outra. Na verdade, toda a crítica, bom, essa é uma crítica direta a isso, né? A regulação através da taxa de juros em época de crise, né? Ele tem um demonstrativo disso aí na parte da aula passada, do texto passado. Assim, você fala do que a gente leu no encontro anterior, né? Bom, pessoal, acho que vi aqui a manifestação eu também, acho que talvez vamos deixar para continuar então no próximo encontro, a gente termina então com calma esse capítulo 34. Então, acho que podemos ficar por aqui, né? A menos que alguém queira levantar mais algum ponto, ou continuar aí, pelo menos a conversa em cima do que a gente leu e trabalhou aqui. Então, acho que vamos ficar então por aqui. Aí semana que vem a gente retoma, então. Pedir para Raquel pausar